Bom dia, eu estou aqui para ler 2 poemas de 2 autores que eu divulguei recentemente na minha página, nos últimos tempos. E os 2 mais recentes que eu consegui comprar o livro, adquirir, ele autografado, foi do Josenilson Oliveira, que é o livro O Que Não Posso Conter, Diário Poético. Ele é de São Paulo e eu pedi pra minha mãe comprar antes dela viajar. Aí eu comprei e ele me deu com uma dedicatória muito importante, muito especial. E esse é o livro que eu tô lendo. Eu ainda não li todo, mas eu tô lendo ele aos poucos. Nesse período que eu tô me cuidando da Covid, porque eu peguei Covid mês passado, então eu tô em fase de melhoras. E do autor Felipe Jorge, que ele é de Minas Gerais. Eu divulguei o trabalho dele, fiz o convite para participar da página e logo em seguida ele perguntou se eu queria adquirir o livro, queria de presente. Aí eu falei que sim, aí ele me entregou em menos de uma semana. Aí eu tô lendo ele também aos poucos, mas hoje eu vou ler pra vocês a sinopse e um conto dos 2 autores, que pra mim foi muito importante. O esquecimento das coisas. O esquecimento das coisas, ou quase esquecimento, esse é o maior incitamento da obra, uma fusão de signos em rotação, labirinto que conduz a um lance semântico desafiador. As cenas emergem diante dos olhos e se fixam como um ímpeto pelo descobrimento. Essa avidez faz o leitor devorar as linhas numa tentativa quase sonora de interromper sentido. Os textos compõem suas melodias e o espetáculo se mescla ao movimento dos corpos, a um cair de memórias, ao parvalhante encontro de tudo. O leitor vislumbra mundos através de lentes, ora mato, ora olho em peixe, e quase paradoxalmente se esquece dos signos do livro para se aventurar em seu próprio cotidiano, uma aventura por um mundo conhecido, mas envolve a ponto de não mais querer se libertar. O livro foi prefaciado pela mestra em linguística Carla Quaresma. Eu li os primeiros poemas que eu tinha divulgado na página. Aí eu achei interessante e é o que eu vou ler aqui agora para vocês, em forma de agradecimento, porque quando o livro chegou para mim, eu estava já no início da recuperação da Covid. E para eu não ficar sem fazer nada ou ficar muito tempo no telefone, eu fui aproveitar e ler. E como eu sempre coloco os livros e o telefone na minha cara, o livro não teve tanto dores de cabeça como eu fosse ler em PDF, por exemplo. Foi bom e ao mesmo tempo doloroso, mas foi uma terapia. Então eu vou ler o conto Olho de Peixe. Se de manhã percebesse, cruzando tramas meridianas, cumprisse a emissão de quase cogumelos, de memoriosa impressão, sem marcas, em esquinas onde algodões caem, lisos, desmanchando corpos desgastados, que são corpos. Despem-se, prejudicados pelo cinza, desmaziada, rua de tão rua, entregue ao poste, enobrecendo, marimbondos, nada clandestinos, pelo sumiço de transitivos, demasiada
Classificação: atos de cerâmica sem marcações de rosto, de nariz, de dentes, de olhos. Autor Filipe Diógenes. Eu achei muito interessante o livro do Filipe, porque ele fala através de contos e de poesia no dia a dia. Usa palavras complexas, mas que são usadas no cotidiano, dia a dia, com pessoas mais maduras, coisas de avós, por exemplo, de pessoas de gerações que a gente, jovens, deveria respeitar. Aliás, devemos respeitar, né? Porque os adultos são um exemplo de inspiração pra gente que busca ter conhecimento, uma vida próspera, construir família, essas coisas. Já o Josenilson é a mesma coisa, só que ele faz mais na questão poética. Um relato poético, um diário de palavras que a gente usa no dia a dia, que a gente não, as pessoas, leitores normais, não conseguiriam expressar. Então eu vou ler um poema do livro O que não posso conter, diário poético. Mergulhar é descer às profundezas por vontade própria, explorando e buscando o que está oculto da superfície, e o que mente e o coração ocultam é tão ou mais importante que aquilo que revelamos ao mundo. É preciso coragem para mergulhar, pois o que está abaixo da superfície pode ser lindo e fantástico, mas também doloroso e assustador. E uma vez abaixo da superfície, devemos conservar todo o ar que temos nos pulmões, que só voltaremos a enchê-los quando tivermos chegado ao final da expedição. Voltar antes de concluída a missão é desistir de verdade e enganar a si mesmo, ficar depois de revelado o oculto e fugir da realidade e perder-se de si mesmo. Autor Josenilson Oliveira. Esses dois autores, como eu disse no início, eles, sem mesmo saber que eu tava com Covid, porque eu evitei muito falar para as pessoas na rede social que eu tava com Covid. Só quem sabia que eu tava com Covid eram meus familiares ou meus amigos, que eu converso no WhatsApp todos os dias, ou uma vez ou outra, assim, bom dia, boa tarde, familiares próximos. Mas eles dois não, eu não contei pra eles que eu tava com Covid. Eu fui contar depois que eu recebi o livro e que eu li, comecei a ler e fui conseguindo ler aos poucos, porque leitura mesmo de livros grossos, complexos, tipo um romance, eu não tava conseguindo ler, ainda mais sem óculos, porque além de eu ter pegado a Covid, eu tive dificuldade para enxergar. Aí eu descobri que meu óculos estava vencido. Foi aí que a ótica Vision me ajudou, deu um apoio muito grande. Eu confiei no trabalho deles, não por ser amiga do dono, mas porque eu realmente estava precisando do óculos trocar com urgência. Porque se eu não tivesse trocado, eu estaria agora, como a secretária falou, se eu não tivesse percebido as dores de cabeça, eu estaria numa mesa de cirurgia ou numa fila para fazer tratamento. Se eu não comprasse um óculos apropriado para minha questão de saúde, porque além de miopia, eu tenho outros, vai aumentando graus de óculos. E o oftalmologista do plano onde que eu tinha feito em Manaus, ao invés dele passar os dois óculos para tratamento, tanto para perto como para longe, ele aumentou e colocou só para o óculos para eu usar como descanso no dia a dia. Mas na frente do quadro, na faculdade, eu tinha dificuldade, muita dificuldade para enxergar, mesmo eu
sentando na frente, porque eu não sento no fundão. Eu não suporto sentar no fundão, tanto porque as pessoas ficam conversando, cochichando, não prestam atenção, aí eu não consigo acompanhar. Aí também tem a questão daquele medo de talvez um dia, caso aconteça, eu convulsionar e lá na faculdade não ter ninguém que conheça o meu problema de saúde. Aí como os professores, as professoras, né, no caso, já conhecem o meu caso, eu já estou acostumada e sento perto delas, tanto para acompanhar o que elas explicam e para escrever. E depois conversar, porque depois a gente consegue ter um diálogo. Conversar sobre a questão do meu trabalho literário. Elas gostam de ouvir. Que no caso eu estou cursando pedagogia na Estácio Amazonas em Manaus. Eu não estudo aqui em Iranduba, que eu tentei estudar, mas não deu certo. Aí eu pedi pra minha mãe pra me tentar em Manaus e eu consegui. E consegui tanto, casou tanto essa comunhão, essa questão de literatura e vida acadêmica e vida literária, que teve uma rifa que eu fiz para conseguir patrocínio, para conseguir apoio financeiro para fazer a segunda remessa do meu segundo livro solo, que é o Ela Mora, que foi publicado pela Filos Editora. Eu havia publicado em 2020, em novembro de 2020, com a ajuda dos meus avós e de uma professora de química daqui da cidade, que viu que eu queria realmente publicar, que já estava na hora, como meu amigo Yuri Ramos falou, tá na hora de tu publicar o teu próximo livro. Aí eu falei, tá bom, eu vou tentar reunir esses livros, esses poemas, que eu escrevo bastante poema, esses poemas, e colocar em PDF, em Word, e mandar para uma editora. Aí foi quando eu mandei para Fios. Eles me deram a proposta do valor, aí depois eu conversei com meus avós. Dona Damiana, que tá até aqui do meu lado, ouvindo, que eu tô com medo, e meu avô José Luiz, mesmo ela estando doente, que ela já estava tendo uns princípios de que ia ter AVC, ela deu o dinheiro para eu pagar a editora, a primeira parcela para a editora. Ela autorizou a minha tia e eu paguei a editora no dia seguinte. Aí depois as outras parcelas ficaram responsáveis pelo meu avô, que também estava internado em 2020 com Covid e fazendo tratamento contra uma ferida na perna. Ele ajudou e teve a professora também que deu pouco do valor que ela deu, me ajudou a pagar, e teve um tio que faleceu antes de eu fazer um lançamento, tentar fazer um lançamento, né? Porque nem um lançamento grande eu fiz, um simples, assim, nos AIAs, por exemplo, como foi o primeiro. Porque o primeiro é o Pensamento de 1000% dos Nós, eu publiquei de forma independente, só com a ajuda dos meus patrocinadores, que são advogados. Eles moram em Manaus, mas a gente não conseguiu divulgar da forma que merecia, para ter um reconhecimento grande aqui na cidade de Iranduba. Só quem ajudou mesmo assim, me entrevistando, foi o J. Rai, que é radialista. Foi ele que fez a voz de convite das redes sociais, mas não deu aquele público que dá nessas festas de forró, de funk, que enche a praça, ou que lota o Rosas de Maio, que é um evento que acontecia no Isaías Vasconcelos. Não aconteceu. Os convidados que apareceram foram convidados que eram conhecidos, tanto meus, que conheceram meu trabalho literário, como conhecidos dos meus patrocinadores. Eles vieram de Manaus para cá.
para me prestigiar. E teve minha família, que se reuniu em peso para lotar, né? Porque minha família, tanto Brasil como Medeiros, é grande. Então, aqueles que puderam estar presentes estiveram. E um deles foram os meus avós, mesmo estando com dificuldade de andar, que é quase da minha avó Damiana, que está aqui do meu lado também. E o meu avô, que tinha acabado de se recuperar da Covid e do tratamento dele na perna. Eles foram no lançamento e eu consegui vender livros nesse período em forma de boca a boca. Os professores me ajudaram falando, comentando com os adolescentes que gostam de ler. Ou eu ia fazer exposição na Casa Carvalho, na Alicia Beauty, na Padaria 4D. Ou eu, quando tinha eventos para Manaus, eu me programava e levava os livros para vender. Aí deu certo. Foi aí que eu consegui vender quase 400 exemplares de forma independente, só aqui no Amazonas. Porque para outros estados eu não conseguia, porque eu ainda não conhecia aquela questão do frete módico para enviar para outros estados ou para fora do país, não conhecia. Então eu tinha que pagar um valor, cobrar um valor alto, que cobrisse tanto a despesa do livro como eu não prejudicasse o meu reembolso, né? Porque todo dinheiro que eu conseguia com as vendas dos livros, vendendo de 10, 20, 15 reais, variava também da forma de quanto eu precisava para tal evento, para tal atividade que eu queria fazer literária, eu cobrava certa quantia. E as pessoas ainda tentavam diminuir. Livro é caro, o processo para divulgar é caro. E teve pessoas na minha cidade que tiveram a coragem de tentar me prejudicar, da educação nesse caso. Tentaram me diminuir, querendo que eu vendesse o livro de 5 reais, mesmo sendo um livro fino. Queria que eu vendesse de 5 reais. Ia ser praticamente de graça. E eu estava investindo na minha carreira literária, tentando crescer na literatura. Aí meus avós viram que, mesmo só usando o dinheiro para a questão dos livros, para ir para Manaus, porque quase todos os eventos que eu participo é em Manaus, de literatura, quase todos. Tudo é em Manaus, então tem gastos para ir. Às vezes é de manhã, mas a gente passa praticamente o dia todo fora, aí volta à noite. E no Iranduba, você só, porque não tem condução, a gente precisa monitorar os horários dos ônibus. E eu não gosto de estar monitorando essa questão de ônibus. Eu gosto de ir para passar pelo menos 2 horas, 3 horas conversando. Conversando não, lendo, prestigiando o trabalho dos outros autores, daqueles que vivem realmente da literatura, porque eu não vivo da literatura. Eu publiquei livros porque eu consegui patrocínio rápido. Porque se minha história não tivesse sido publicada em um jornal, eu não tinha conseguido tão rápido assim. Eu demoraria 8 anos para publicar um livro. Como o meu professor deu um exemplo. Ele falava: Maria, não te afoba, porque os melhores escritores demoraram 8, 10 anos para publicar um livro. Não, eu demorei menos de 1 ano para publicar. Eu publiquei meu primeiro livro com 17 anos, com 17, 18 anos. Sendo que eu comecei com 13 a escrever, por hobby. Só escrevendo coisas que eu ouvia dos meus amigos, coisas que eu sentia, ou pro meu namorado, algo assim. Mas não. Quando eu consegui patrocínio, eu fiz o livro, tudo do zero, porque eu tinha sido roubada.
eu tinha mais de 300 e poucos textos no bloco do celular. E uma moça aproveitou a dificuldade que eu tenho de subir no ônibus e pegou da minha mochila. E no dia ela teve a capacidade de, como que eu posso dizer, a audácia de ir na minha sala de aula, o professor estava dando aula, e dizer, interrompendo o professor e falar: moça, eu posso te ajudar a hackear o telefone para encontrar rápido. Sendo que nesse tempo eu não tinha conhecimento sobre esse negócio de e-mail, de hack, de rastreio, não tinha. Aí ela ficou, me dá a senha e o e-mail que eu rastrei, mas não, ela queria para desbloquear o telefone. Aí foi aí que os meus amigos começaram a falar. Uma amiga suspeitou: Maria, tem uma menina com um telefone igual ao teu, igualzinho. Aí eu fui atrás. Eu só faltei discutir com um professor de educação física que dava aula pra menina que me roubou. Ele, ao invés dele tentar resolver, ele tava defendendo, acobertando, digamos assim, as desculpas que a moça tava dando. Ela deu várias desculpas. Primeiro ela disse que o telefone ela tinha ganhado da mãe dela. Depois ela disse que tinha ganhado do namorado em um sorteio. Sendo que lá na escola a gente nunca fez sorteio de telefone. E o colégio é de tempo integral. Mas a gente nunca fez sorteio nenhum de telefone. Ainda mais de telefone novo. Nunca. E ela ficou inventando. Aí ela só falou a verdade mesmo na frente da mãe dela, porque a mãe dela a mãe dela foi praticamente humilhada na escola. Quem passou mais vergonha foi a mãe dela do que ela que apanhou. Ela saiu lá da diretoria apanhando, na frente de todo mundo que estava nos arredores da escola. Porque a mãe dela tinha acabado de chegar da feira, porque ela trabalha com brechó. Aí ela confessou e foi para uma clínica, foi expulsa da escola e foi para uma clínica. Aí eu fiquei depressiva. Eu parei de escrever por um tempo. Eu fiquei quieta no meu canto, fiquei um bom tempo sem escrever. Aí quando foi em 2006 eu tive a ideia de começar a vender os doces, que foi aí que eu consegui o patrocínio. Com a ajuda do meu irmão, dos meus primos, na escola, que até ele tá aparecendo aqui também. Eu vendia chocolate tanto aqui na frente da casa da minha avó, como na escola. Bala, tudo, e eu pegava esse valor para guardar. Só que uma moça viu que eu queria participar daqueles concursos de literatura criativa para melhorar a minha escrita. Só que por eu estudar no colégio de integral, eu não podia, tanto pela questão da escola, porque a escola não ia liberar eu para passar uma semana estudando um curso, ao invés de estar em sala de aula. E minha mãe também, ela não queria que eu gastasse o dinheiro que eu já tinha arrecadado em menos de um mês para investir numa questão que para todo escritor independente ou que está começando é importante, que é aquele negócio de começar a escrever com apoio de professores já mestres, já renomados. Eu nunca consegui fazer isso presencialmente, porque para mim é mais fácil do que fazer online. Nunca consegui fazer. É por isso que os autores que têm esses cursos, eu não aceito, eu não pago. Eu falo que eu não posso, porque realmente eu não consigo me adaptar com as aulas
online, ao vivo. Eu prefiro ter o livro físico ou estar com o professor perto explicando aquela situação. Na faculdade eu tive que me adaptar no remoto. Eu comecei a estudar em 2020, em agosto. Mas eu me adaptei da forma correta, entre aspas. Eu comprei um notebook fazendo rifa com a ajuda de uma tia e com a ajuda do meu avô. E esse computador eu deixava em um local apropriado, que fosse só para me estudar. Eu não levava ele para todo canto, para todo lugar. Eu deixava ele ali e de manhã, no horário da aula, eu me preparava, tomava café, porque minha mãe, eu não gosto de café, mas minha mãe fazia eu tomar café, para poder conseguir prestar atenção nas 5 horas de aula que teria, mesmo tendo pausa para descansar. Eu não conseguia prestar atenção totalmente, mas eu conseguia entender porque tinha representantes de turma, alunas que me ajudavam por trás das aulas, por trás dos vídeos. A gente, por mensagem, a gente trocava ideias. Elas me passavam coisas que eu não conseguia copiar do slide, que por a professora passar rápido ou algo assim. Eu não conseguia acompanhar. Não conseguia acompanhar de jeito nenhum. E até com fone de ouvido. Não vai, eu não posso ficar fixa no telefone assim. Eu ainda uso o telefone porque eu preciso. É necessário para se comunicar com as pessoas, né? Mas se eu pudesse, eu estaria sem telefone desde 2019. Aliás, desde 2018. Porque em 2018 eu tinha vendido um telefone que eu tinha para comprar um notebook. Aí a minha mãe me tirou num amigo oculto da família e me deu outro telefone. Porque ela via que eu passava o dia todo na tela do computador. E isso faz mal para minha saúde. Aí ela comprou o telefone e eu parei de usar o notebook toda hora, todo momento. Eu só usava para resolver algumas atividades, pendências e ajudar a alguma coisa de saúde da minha mãe, que ela falava: Lu, olha isso no computador para mim, no notebook para mim. E eu ia lá e olhava. Aí, como o notebook estava parado por muito tempo, os meus irmãos, por eles estarem estudando presencial, eles emprestavam o notebook. Eles revezavam para estudar. Um estava terminando a faculdade e o outro, aliás, terminando a faculdade não, estava começando a correr atrás de emprego, né? E o outro estava estudando em tempo integral, então ele precisava do notebook para fazer trabalho. E ele fazia direto e depois me devolvia. Aí ele ficava lá desligado e eu só usava ele como apoio. Ou para ver um vídeo assim, demorasse muito. Aí eu escuto e fico só ouvindo mesmo. Eu não fico olhando as telas coloridas. Eu não consigo passar mais de 30 minutos vendo tela, filme, igual como as pessoas fazem. Eu não consigo de jeito nenhum, mesmo o vídeo sendo rápido. Não consigo. Eu fico aérea, eu fico dividindo a tela do telefone, olhando para a tela do telefone e para a tela do televisor. Que no caso, ultimamente, o que eu mais, desde 2014, o que eu mais faço é assistir jornal. Eu vou para a sala de casa e deito no sofá e fico ouvindo o jornal, prestando atenção. Assim, mas assistir mesmo, série, filme, eu não assisto. Eu não consigo, de jeito nenhum.
Não é por chatice, é por questão de saúde. Eu sou epilética, pra quem não sabe. Eu tenho crises convulsivas, às vezes não dá tão forte, mas eu tenho que estar cuidando em casa, indo em médico e tudo mais. Tenho um preparo. As pessoas que convivem comigo, que no caso, que entendem no meu caso, que me socorrem, me levam para o hospital, assim, é o meu padrasto e minha mãe. Quando eu me tranco no quarto de manhã e não levanto para beber água ou tomar meu remédio, eles já sabem que eu tô ruim. Aí eles perguntam, tá bem? Eu falo, não. Aí eles ficam de olho em alerta. E respondendo aqui o Alan Diego, que curso você faz? Eu curso pedagogia. Só que eu estou estudando pedagogia para me tornar pedagoga hospitalar, que é o pedagogo hospitalar, ele sempre trabalha na questão de crianças que precisam de apoio no hospital, que precisam de acompanhamento. Que para mim, se eu for fazer a pós-graduação, o mestrado, eu vou me adaptar melhor do que estar dando aula para crianças ou jovens, adolescentes de escola pública municipal. Porque aí, como eu tenho problema neurológico, eu vou ter emoções fortes, eu vou me irritar, eu posso correr questão de violência, que é o que os professores mais passam na atualidade. Eles estão ensinando, mas ao mesmo tempo eles sofrem violência dos próprios alunos, porque os alunos não respeitam, tanto por não gostar do professor ou por estar tendo dificuldade de se comunicar em casa com os pais. É isso que na maioria das vezes acontece. E eu não quero correr esse risco de ser mais um professor ou pedagogo que sofre violência. Porque se for assim, eu posso morrer a qualquer hora, sem atendimento nenhum. Porque tem pessoas no dia a dia que não conhecem, que não sabem conviver com pessoas epiléticas. Sabem, socorrer, mas tentar acalmar, entender a situação, não conseguem de jeito nenhum. Acham que a pessoa está sendo mal educada, desumilde ou algo assim tipo. Então, eu quero cursar pedagogia para me tornar pedagoga hospitalar ou trabalhar na área editorial, que é a área que eu já meio que estou em caminho andado. Porque quando eu criei a página Pensamentos de Mim, vocês, todos nós, eu queria cursar letras para estudar, ser tradutora de português e espanhol, porque português e espanhol é o idioma que eu mais entendo, assim. Eu entendo melhor espanhol, consigo escrever melhor o espanhol do que inglês. Inglês para mim é mais complicado. E como eu estudei numa escola que a professora era ótima e era numa escola pública, eu aprendi muito, porque ela dava atenção adequada. Ela via que eu me esforçava para se apresentar na frente dos meus amigos. Porque quando eu fazia trabalho de escola, eu era muito tímida para falar assim de outras coisas, apresentar trabalho. Eu não podia ficar tremendo, nervosa assim para falar, mas eu ficava embolando as palavras. Aí os meninos ficavam zoando e eu não gostava disso. Então, sempre depois eu tentava me comunicar
o professor e falar: professor, eu entendi aquilo e tal, a senhora pode corrigir uma atividade que eu fiz? Separar, diferente daquela que a senhora tinha passado, que eu fui ruim, né? Que a minha nota foi ruim porque eu fiquei nervosa. Ela falava: tudo bem, eu olho. Eles olhavam e depois tentavam me explicar questões que poderiam me inspirar a escrever um texto na língua deles ou naquela matéria. Tipo, eu tenho dificuldade, sempre tive dificuldade em espanhol, em inglês, em exatas. Tudo relacionado às exatas eu tive dificuldade, mas os professores, esses que não são da minha área de humanas, sempre me ajudaram. Tentavam acompanhar o meu empenho e me ajudar na questão dos estudos. Tinha professor que vivia dizendo, me usando como motivação para os alunos, dos meus amigos, e eu não gostava disso, porque eu virava chacota. Eu não gostava de misturar a minha vida pessoal com a profissional, mas os professores falavam: olha, usem o exemplo da Maria, ela já publicou um vídeo. E eu não gostava disso, eu ficava nervosa. Mas eu sei, eu entendo, eu ficava feliz ser usada como exemplo. E eu fico muito orgulhosa de esses professores terem me ajudado financeiramente ou motivacionalmente, porque os professores, dois deles, que eu posso citar aqui, que é o Felipe Július, que ele é professor de biologia, ele é mestre em biologia, química, biologia, e ele escreveu a apresentação do meu livro. Ele fez tipo uma poesia do que eu já escrevi no decorrer desses anos. E eu fiquei muito feliz do resultado dele ter lido os poemas e ter escrevido aquela poesia. Porque se você ler a apresentação do livro, você vai se emocionar. Você vai falar: olha, que incrível, que lindo. Porque um professor daquela área, outro que não tem conhecimento, assim, que não se dedica a expandir na questão da literatura, só ia falar usar as palavras complicadas da área dele para me elogiar, mas não, ele usou as palavras tanto na questão de apoio pela aluna que eu fui, que eu tentei ser boa, rebelde ou não. Tentei aprender muito com os professores dessas áreas. E ficou lindo. Eu chorei quando eu li. E teve a minha amiga também, a Mônica Ellen, que ela se formou no Isaías, que ela hoje é formada em História. Ela fez a apresentação do meu livro. E teve o presidente Paulo Queiroz, que é presidente da ABEPA, uma das academias que eu participo, que eu sou membro. Eles escreveram a apresentação. Eles me deram um molde para como eu poderia pedir para ser a capa do meu livro. E isso foi importante. Um pouquinho da organização que eu consegui fazer, o livro ficou bonito. A capa do livro ficou linda. Principalmente porque a capa do livro foi estudada através dos poemas que eu já lia, que uma professora daqui de Iranduba, a Nilda Marques, e o esposo dela leram. Eles se inspiraram e escreveram, fizeram a capa do Ela Mora, da forma que eu queria. Não exatamente
da forma que eu queria, mas chegou perto e deu certo, porque todo mundo aprovou a capa. Eu não precisei pagar um desenhista, porque o valor seria caro para mim. Como eu estava buscando apoio financeiro ali, naquele momento, se eu fosse pagar um quadrinista, seria muito caro. Aí ia ser mais dinheiro gasto. E eu nunca gostei de gastar dinheiro com capa, assim, bonitinhas, específicas da forma que eu gostaria que o livro fosse. Eu sempre prezei ir nos eventos de literatura, conhecer os artistas, os escritores. Por isso que eu sempre falava, pedia pra minha mãe me acompanhar, meu irmão ou qualquer amigo que goste de estar na literatura. Porque nem todo mundo gosta de literatura, mas tem pessoas que gostam e vão para pelo menos prestigiar. E eu tenho amigos que sempre me acompanham nesses eventos, que usam a minha coragem, a minha força de vontade para conhecer o caminho da literatura. Um deles é a Mônica também, que ela é mestre em História e ela está participando de 2 antologias que eu organizei como escritora e que em setembro eu vou estar lançando aqui na minha cidade, em forma de despedida, digamos assim, porque eu vou me mudar. Eu vou para outro estado em busca de melhorias, tanto profissional como acadêmica. Na acadêmica, eu quero ir logo para mim conseguir terminar os meus estudos em 2015, em 2024 ou em 2025, não em 2027, porque como eu estudo flex, semiflex, assim, escolho só 2, 3 disciplinas por semestre. Se eu fosse só continuar nesse empenho, nessa rotina, eu ia demorar anos para me formar. Já eu estudando todos os dias, daqui para 2025 ou 2024, no segundo semestre, eu já me formo. Eu indo para o estado onde eu vou. Eu já vou estar formada em pedagogia. Graças a Deus, porque depois de tanto tentar estudar numa escola, em uma faculdade polo, onde eu moro, em um polo onde eu moro, eu me frustrei tanto com letras como pedagogia. Me frustrei e fiquei um tempo sem estar andando por aí. Me afastei das pessoas que mais me ajudavam. E essas pessoas sabem da minha situação. Então, toda vez que eu estou por aí, eu tento atualizar essas pessoas do que está acontecendo comigo. Porque nem sempre eu tenho aquela facilidade para me expressar com as pessoas. Eu tenho que ter uma intimidade com aquela pessoa. A pessoa tem que entender a dificuldade que eu tenho de conviver com pessoas que são normais e tentam colocar dificuldade de se relacionar com a vida. Tudo para a pessoa é difícil. Quer se matar, quer isso, quer aquilo. Não, eu não penso assim. Eu penso que se eu for atrás eu vou conseguir. Mesmo eu estando com a minha perna dolorida, tendo dor de cabeça, tendo dificuldade para andar, dores nos pés, caindo, porque é o que mais acontecia quando eu era criança, quando eu era mais nova, quando eu não conseguia estar na fisioterapia, porque eu tentei fazer fisioterapia na cidade, em vez pelo SUS, mas sempre
parava, porque o profissional da cidade pedia demissão. Aí eu falei, eu não vou mais pedir pra minha mãe pra eu fazer fisioterapia. Ao invés de eu fazer fisioterapia, eu vou caminhar, eu vou andar. Que pode me ajudar tanto na questão de deixar minha perna mais forte, como me ajudar na questão do equilíbrio, que é a dificuldade que eu tenho. Eu sofro de falta de equilíbrio. Eu não tenho 20% do meu lado direito. Então eu tenho que tentar caminhar para ver se o meu corpo fica reto. A minha perna do lado direito tem passadas corretas igual essas de uma pessoa que tem equilíbrio. Então eu sempre vou caminhar. Quando eu tô com livro para vender, quando eu tenho algum evento na cidade, eu sempre faço o esforço para andar sozinha, caminhando. Não importa se o sol tá quente ou se tá chovendo, essas coisas assim. O importante é que eu tenho que andar. Eu vou estar de tênis, de sapato, mas eu vou andar. O problema é que é a questão da infraestrutura da cidade. Na minha cidade, as calçadas são esburacadas. E eu ando mais nas calçadas. E elas, como são altas, tem buracos, essas coisas, tem poço, eu acabava caindo e ralando o joelho. Aí as pessoas que me ajudam falavam, tu caiu, né, Maria? Tu não prestou atenção, tu andou rápido demais. Eu falei, não, eu não andei rápido demais. Até porque se eu tivesse andado rápido demais, eu não teria parado nos lugares que eu paro antes de chegar no centro da cidade. Porque, por exemplo, como eu sou canhota, eu sempre ando do lado da calçada, do lado direito. Que no lado direito é mais... não tem tanto buraco como do esquerdo. E ela tem buraco, mas dá pra andar. Dá, se eu não estiver apressada, que é o caso que acontece comigo, que quase toda vez quando eu ia, eu não andava com pressa porque eu parava numa padaria pra comprar pão de queijo, essas coisas, e a pessoa que vendia o pão pra mim ficava tentando fazer com que eu relaxasse meu corpo e voltasse pra andar de novo, pra não andar em linha reta, direto, seguido. Aí eu ia, comprava o pão, comia, e depois andava e ia pra casa da minha avó, que é no caminho assim, de casa, ou no caminho do centro, né? Ou eu parava em um outro mercado, loja, e tentava conversar. Aí até eu chegar no meu destino, e colocar os livros para vender. Aí eu vendi todos os livros nesses lugares, nos 2 últimos lugares que eu tentei fazer exposição, que foi na Casa Carvalho, que é um mercado muito conhecido aqui na cidade de Iranduba, e na Alicia Beauty, que são lojas de empresários, de pessoas que conhecem a história e viam que eu queria expor os livros, vender de verdade. Então eles me deram uma cadeira, uma mesa, ou eu colocava um banner que eu consegui com a ajuda da diretoria da minha faculdade para expor. Mas onde eu consegui vender mais mesmo foi no mercado da cidade. Eu coloquei uma mesa e no final do ano, como era Natal, Ano Novo, tinha bastante turistas na cidade. E esses turistas ficavam impressionados com a capa do livro, com a minha história, e compravam ele no valor que o livro realmente vale. Porque o livro de um autor
tanto nacional como independente, é valioso. E tem pessoas da região mesmo que não valorizam, tentam diminuir o trabalho, a obra do autor. Então o autor é obrigado a dar um desconto ou fazer trocas para conseguir vender os livros, para conseguir um alcance maior. Então essas pessoas viam e compravam meus livros, e eram pessoas de outros estados. Eu vendi esse tempo em 2017, 2018, 2019, mais para turistas do que para pessoas da minha cidade. Porque eu ia, sentava ali e as pessoas olhavam e viam o livro, perguntavam: você é a dona do livro? E tal. E eu falava assim: olha que bonito. Eu vendi para professores de outros estados que hoje são meus amigos, que acompanham meu trabalho. Eu já entreguei livros para doação para eles, assim, para eles darem para bibliotecas. Então, isso para mim foi muito importante. Foi aí que eu comecei a bater o pé e dizer que eu ia continuar na área da literatura, da educação, e ia investir e provar para as pessoas que os professores, tanto professor de escola municipal ou escola pública, merecem respeito. É por isso que eu digo que os escritores, os poetas, educadores merecem ser reconhecidos, merecem respeito. Nas frases nos títulos que eu publico na página, Pensamentos de Mim e Você Todos Nós. Porque tem professor que escreve, mas não publicou um livro grande ainda, não se aprofundou, porque sabe da dificuldade que um escritor que vive realmente daquilo tem para publicar um livro. Hoje em dia não tem a facilidade que um escritor renomado teve para publicar, porque os escritores renomados são aqueles que têm dinheiro, vivem de outras coisas e conseguem conciliar o seu trabalho e conseguem publicar, conseguem viver da escrita, conseguem fazer uma pesquisa aprofundada daquele gênero que ele quer escrever, daquele gênero que ele escreve. Eu posso citar, por exemplo, as autoras Sandra Goldin e a escritora Miriam Scott e Leni Feitosa, que são romancistas daqui do Amazonas. A Sandra, ela nasceu em São Paulo, mas ela é radicada aqui no Amazonas, e ela escreve muito romances sobre a história do Amazonas, contos, livros que falam do Amazonas de uma forma preciosa. O Amazonas é precioso. E muitas pessoas que moram no Amazonas não valorizam o que a gente tem de bom aqui. Só fazem criticar. E eu não vejo o Amazonas dessa forma. Sim, eu quero ir embora para outro estado porque eu quero melhorias. Eu quero tentar ter um convívio, uma vida melhor, para depois voltar aqui e fazer tudo que um escritor que vive só da escrita faz. Então é isso. Mais alguma pergunta? Sobre as declamações que eu fiz no início, eu não sou acostumada a declamar, a ler assim, por isso talvez se eu não mostrei a emoção que o poema tem, o conto tem, é porque eu fiquei nervosa. Entendam. Declamar e ler são coisas diferentes.
E como eu tenho dificuldade para declamar, decorar, é por isso que eu não apareço tanto nessas questões. Eu só faço fazer a publicação, a postagem mesmo da sinopse, da capa do livro, dos autores que eu recebo, dos autores que eu já tive a honra de conversar, já tive a honra de tirar foto, essas coisas assim. Porque tem escritores aqui no Amazonas que são importantes em outros estados, que não tem tempo de estar tirando foto, de conversar, e eu consigo quando eu vou nesses eventos. Eles tentam conversar comigo como se eu fosse uma jornalista. Mas eu não sou jornalista, nem produtora cultural. Eu sou apenas uma estudante de pedagogia, acadêmica em pedagogia. E eu também não, mesmo eu publicando tendo 2 livros publicados e mais não sei quantas antologias, participações em antologias, eu não falo para os escritores que eu sou escritora. Alguns sabem porque eles veem meu perfil assim, as capas que tem dos eventos que eu já participei como escritora, do livro que eu divulgo, que eu estou divulgando agora para tentar vender na Amazon, ou as fotos que as pessoas da minha cidade tiram e me marcam para dizer que realmente eu estou ativa no município. Eu estou escrevendo, eu estou fazendo o estado do Amazonas ou o município ser reconhecido de uma forma que muitas vezes as pessoas, os jovens, não dão valor porque eles prezam mais ler escritores de outros países ou de outros estados que são reconhecidos fora do Amazonas, do Brasil, que são aqueles que têm, como que eu posso dizer, que são considerados best-sellers, que tem vários livros publicados. Eu não sou assim. Quando eu escrevo, são coisas, por hobby, porque eu senti vontade de escrever ou um amigo, uma amiga pediu. Mas escrever ou pro meu namorado, né, que é o que para quem eu mais escrevo atualmente. Mas escrevi e escrevo em datas comemorativas. Nem sempre eu publico poemas para ele aqui. Quando eu posto coisas, um poema para ele, mas é misturado. Tem um pouco dele, tem um pouco de outros homens. Tem uma fantasia, digamos assim, que eu me inspiro e escrevo, inspirado, sem marcar a pessoa, porque ele não é escritor, então eu não gosto de expor a vida dele, nem ele expor a mim, porque ele trabalha em outra área, que é muito diferente, mas ele tenta sempre acompanhar as coisas que eu faço em relação à literatura, porque eu já fiz muitas coisas que muitos escritores de fantasia que tem jovens da minha idade, que tem chances de ser um escritor, mas não corre atrás de jeito nenhum, desiste logo em seguida, não tenta várias vezes, fica voltando a estaca zero. E eu nunca voltei a estaca zero. Eu sempre tento fazer acontecer. Se não acontecer, o que eu posso fazer é esperar. E é isso. E em breve eu vou estar fazendo sorteios de 2 livros de uma autora que eu já divulguei na página, chamada Isis Negredo, que ela ganhou o prêmio Manaus Criativo e ela me deu alguns livros para divulgar na página.
fazer sorteio. E eu não consegui fazer o sorteio ainda por causa da pandemia, porque vai ficar difícil de entregar os livros e de locomoção. Então, em breve eu vou estar fazendo a divulgação do sorteio. Quem quiser participar é gratuito, vai ser gratuito. Vai ser algumas regras básicas, pequenas regras, não vai ser tão doloroso, regras pesadas que fazem a pessoa ter menos chances. Respondendo uma vez, pode ganhar, porque tem pessoas que conseguem realmente ganhar de uma vez, só com comentário. E não é roubo da internet, é só mesmo de principiante. Bom dia pra vocês. Eu espero que vocês gostem e tenham entendido, né, que a literatura e que a pandemia, mesmo não tendo acabado, é importante a gente respeitar os protocolos de distanciamento social. Porque mesmo a gente se cuidando, a gente pode pegar 1, 2, 3, 4 vezes, como aconteceu com pessoas próximas a mim antes de eu testar positivo para Covid. E acabou que dessa vez eu tô tendo sequelas, que são sintomas que podem agravar meu sistema neurológico. Obrigada.